Queridos, por volta da década de 50, 1950 e alguma coisa, comecinho da década de 60, dois psicólogos sociais chamados Henri Tajfel e John Turner criaram uma teoria na psicologia social chamada teoria da identidade social. Eles formularam a ideia, observando grupos distintos na sociedade, na Europa de então, que havia um sentimento de pertença ou uma crença de determinados indivíduos que se sentiam enquadrados ou pertencentes a uma determinada categoria social, um determinado segmento social, a um determinado grupo social. Eles conseguiam ver nos indivíduos que faziam parte daquele grupo características e desejos semelhantes aos dele. E aí eles se sentiam pertencentes ao mesmo grupo. E de maneira distinta não percebiam isso em outros indivíduos que, por sua vez, se sentiam de outros grupos com os quais tinham identidades semelhantes. Essa teoria foi aplicada principalmente para tentar se compreender e se explicar certos fenômenos e certas relações que acontecem entre os grupos, as chamadas relações intergrupais. Eles descobriram que o mesmo indivíduo pode ter uma variedade de identidades sociais, que habitualmente se manifesta nele de maneira estrutural e hierarquizada, quando ele se considera, por exemplo, mais pertencente a uma determinada categoria do que a outra, que ele também se sente pertencente, mas não tanto quanto aquela outra. E mais do que isso, quando ele percebe que uns também se sentem mais pertencentes a determinadas categorias do que a outras. Eu vou dar um exemplo pessoal para colocar isso de maneira bem prática. Eu nasci em Campina Grande. E apesar de ter deixado de morar lá desde os 15 anos, eu ainda me considero, na raiz, com muito orgulho, um campinense. Lá em Campina Grande, eu aprendi a torcer pelo Campinense Clube, e não pelo 13. Então, quando os dois times se enfrentam, mesmo de longe, eu que sou raposeiro, um campinense raposeiro, que quando você pergunta a um campinense se ele é campinense, se ele disser que é campinense, pode ser que ele torça pelo 13. Mas se ele disser que é campinense raposeiro, ele é do Campinense Clube, como eu, como Henrique, nosso diácono. Que inclusive me mandou uma mensagem poucos minutos atrás dizendo que o Campinense tinha feito um gol. Eu sou tão torcedor, tão assim, fanático, que eu não me lembrava nem que o Campinense estava jogando hoje. Mas enfim, eu sou campinense e sou raposeiro. De acordo com a minha crença, é assim que eu me sinto. Eu faço parte desse grupo. Quando eu vejo uma camisa com o símbolo do meu clube, eu me identifico e logo percebo que aquela pessoa também é do Campinense. É o símbolo do meu clube, é o meu clube de pertença. Eu não sou um campinense 13ano. Mas quando qualquer time de Campina Grande, inclusive o 13, joga contra qualquer time de João Pessoa, eu torço pelo 13. Porque eu acho que a categoria ser campinense é mais importante para mim do que a categoria de ser raposeiro, mas só quando o campinense não está jogando. Mas, mais do que isso, quando qualquer time da Paraíba está jogando contra qualquer time de fora da Paraíba, mesmo que seja o Botafogo de João Pessoa, eu me sinto pertencente a uma categoria chamada Paraíba, paraibanidade, e aí eu torço pelo Botafogo. Claro que quando o Botafogo joga contra o Campinense, eu torço pelo Campinense e não pelo Botafogo. Agora, quando qualquer time do Nordeste joga contra qualquer time de qualquer lugar do Brasil, contanto que não seja contra o meu Campinense, nem contra o 13 da minha cidade de Campina Grande, nem contra o Botafogo do meu estado da Paraíba, aí eu torço qualquer time do Nordeste, inclusive pelo Santa Cruz, do presbítero Ítalo, que está bem pior. Agora, quando tem qualquer time do Brasil, eu também torço pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Você vê que eu sou bom de escolher times. Quando eu torço pelo Botafogo do Rio de Janeiro, contra qualquer time do Brasil, eu torço pelo Botafogo, contanto que ele não jogue contra o Campinense, contra o 13 ou contra qualquer time da Paraíba. Mas quando, mesmo não sendo o Botafogo, qualquer time do Brasil jogar com qualquer outro time fora do Brasil, até mesmo o Flamengo, eu torço pelo Flamengo. Porque a minha categoria brasileiro
é mais importante para mim do que a minha categoria de ser campinense, de ser paraíba, de ser nordeste, quando, do outro lado, tem, por exemplo, um time argentino. Algumas pessoas não são assim. Elas conseguem torcer contra o time da sua cidade, que não for o seu. Por exemplo, os cariocas torcem contra o Flamengo se forem Fluminense, Botafogo, Vasco e assim por diante. O que me faz ser assim é uma certa concepção de pertença, que me faz identidade ou identificado socialmente desta maneira, mas outros pensam de outra forma e se identificam também de outra forma. Agora, eu fui adotado por João Pessoa, amo essa cidade desde os 15 anos quando vim morar aqui. Tenho, inclusive, título de cidadão campinense, de cidadão pessoense. Consequentemente, de coração, eu sou pessoense. E aí, quando alguém, mesmo lá de Campina Grande, faz alguma crítica pessoense, o meu coração fica dividido entre as minhas raízes campinenses e meu senso de pertença pessoense. Por isso que eu brinco às vezes com os pessoenses, às vezes eu brinco com os campinenses. Essa teoria da identidade social, ela vai acontecendo e, por exemplo, num caso como o nosso, faz-nos, por exemplo, pensar que somos cristãos, dentre os cristãos somos protestantes, dentre os protestantes somos presbiterianos e dentre os presbiterianos nós somos da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Embora tudo isso seja ser cristão, em alguns momentos, a depender das circunstâncias e de quem é o grupo que eu estou me pertencendo e o grupo que eu pertenço, que eu não pertenço, eu posso ser mais presbiteriano do que protestante, eu enfatizar mais o fato de ser da Igreja de Tambaú do que ser presbiteriano e assim por diante. Eu espero então que os irmãos tenham entendido que quando a gente, por exemplo, vê a história de cristãos católicos romanos, cristãos ortodoxos, cristãos protestantes, protestantes históricos, protestantes pentecostais, protestantes neopentecostais, vivendo, por exemplo, num país onde o cristianismo é perseguido, seja pela religião dominante, seja pelo Estado, quando você conversa com essas pessoas, elas não veem a mínima diferença entre ser pentecostal e não pentecostal, porque para elas o mais importante naquele contexto, em relação ao grupo em que elas estão maior, é ser cristão. Elas se protegem, elas se defendem, elas veem isso como identidade social. Nesse sexto capítulo, ou melhor, no sexto capítulo de hoje pela manhã, dessa nossa segunda temporada de Edificarei a Minha Igreja, que foi o último que eu preguei hoje pela manhã, nós vimos que a conversão e a entrada de gentios na igreja cristã teve repercussões por parte dos cristãos que já estavam na igreja, vindos do judaísmo. Aquilo fez a base para o que ficou conhecido como controvérsia judaizante. Tais repercussões eram relacionadas tanto à teologia, a teologia da suficiência do arrependimento e da fé em Cristo, na obra consumada dele no Calvário, como base única para a salvação, ou, como diziam os judaizantes, Cristo e mais a circuncisão e mais o cumprimento da lei e assim por diante. Hoje à noite, nesse sétimo episódio, nós vamos, na sequência do capítulo 11 de Atos, a partir do verso 19, compreender como foi que se formou essa chamada identidade cristã, que está nesse mesmo capítulo, a ponto daqueles que eram seguidores de Jesus e que eram conhecidos até então como os do caminho, aqueles que eram do caminho, talvez se referindo a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, começavam a se chamar e a ser chamados de cristãos, se identificando como uma categoria distinta do judaísmo. E embora eles reconhecessem que eram da fé judaica como herança, eles percebiam que não era uma facção ou uma subcategoria do judaísmo como os fariseus e os saduceus. Foi ali, em Atos capítulo 11, a partir do verso 19 até o verso 29, que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, começaram a se identificar como cristãos e começaram a ser identificados por outros como cristãos. E é justamente em busca dessa gênese
da identidade cristã, que eu lhes convido a abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19 a 29, onde nós iremos falar sobre a nova identidade cristã na Igreja Apostólica. Atos, capítulo 11, verso 19 ao verso 29. Por gentileza, abra sua Bíblia ou acompanhe na plataforma em ambos os lados. Diz assim a palavra de Deus: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram justamente de Chipre e de Cirene, uma província romana no norte da África, e que foram até a cidade de Antioquia, na Síria, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Lucas continua: a mão do Senhor estava com eles, sobre eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles, assim como havia chegado a notícia da conversão de Cornélio no capítulo anterior, também chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E então enviaram Barnabé até Antioquia, na Síria. E tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E aí partiu, diz o verso 25, Barnabé para a cidade de Tarso, à procura de Saulo de Tarso, que tinha ido para lá depois de sair de Jerusalém. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, tudo isso acontecendo em Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o que de fato sobreveio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro da Síria aos irmãos que moravam na Judéia, a região onde estava Jerusalém. O que com eles, ou melhor, o que com efeito, de fato, eles fizeram, enviando aos presbíteros de Jerusalém, por intermédio justamente de Barnabé e de Saulo. Que Deus abençoe a sua palavra lida, vamos orar juntos. Ó Deus, fala conosco à medida que a tua palavra, inspirada pelo teu Espírito, também pode ser iluminada por este mesmo Espírito, o teu Espírito, nos nossos corações. Que essa palavra possa trazer ao nosso coração a edificação, a exortação, o conforto espiritual, o crescimento e a maturidade espiritual que só a tua palavra, como meio de graça, pode fazer. Nós estamos abertos para ouvir a tua voz. Nosso coração acolhe a tua palavra com sofreguidão espiritual, desejando, ó Deus, a tua palavra, e por isso pedimos, fala conosco por intermédio desse teu servo, limitado e fraco, mas que se coloca nas tuas mãos para ser instrumento teu, pois é assim que nós oramos juntos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, quando Lucas começa a descrever essa parte do capítulo 11, ele retroage no tempo, na sua narrativa, para aquele ponto de uma grande perseguição que eu chamei há algumas semanas atrás de uma mega perseguição, promovida por um mega perseguidor que vem a ser Saulo e que vai acabar fazendo saliente um mega evangelista que é o diácono Filipe. Você relembra que no capítulo 8, versículo 1, já dizia-se aquilo que Lucas agora repete, que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria.
Lucas pega daí e então diz: aqueles que foram dispersos, por causa daquela tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Ele lembra também que aqueles cristãos que fugiram de Jerusalém, espalhados por aquelas regiões costeiras, pela ilha de Chipre até a cidade de Antioquia, já na Síria, eles pregavam, porém não anunciavam, veja aí, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Exatamente como lá atrás, no capítulo 8, verso 4, também se dizia que entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, mas não necessariamente a judeus, eles vão acabar pregando a samaritanos, ou melhor, não necessariamente a gentios, eles acabam pregando a samaritanos. Porém, no verso 20, que você acabou de ler, Lucas registra que alguns deles, porém, que eram da ilha de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, começaram a também falar aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O que Lucas chama de gregos é, em várias partes do Novo Testamento, sinônimo de gentios. Ou seja, eram aqueles não-judeus, influenciados pela cultura helênica, que tinham uma língua em comum, que era o grego koiné, que é exatamente o grego que o Novo Testamento é escrito, que eram pagãos, não reconheciam o Deus de Israel, adoradores de outros deuses, seguidores de outras filosofias, e que se reconheciam, dentro daquela teoria da identidade social, como pertencentes a outras categorias, mas que todas elas englobavam uma única, que era a categoria distinta dos judeus. Eles eram não-judeus, eles eram também chamados gregos ou gentios. Na maioria das ocorrências do Novo Testamento, a palavra gentio é a palavra etnos, de onde vem etnia, etnografia, onde vem a ideia de raças, de grupos distintos, que se identificam como uma mesma raça, seja por características culturais, físicas, de habitação numa determinada região, de língua em comum, de história em comum e assim por diante. Por isso que quando a Bíblia fala de as nações, ela não está falando de países, mas de etnias, de povos, que depois da missiologia moderna passaram a ser conhecidos como povos não alcançados. No Brasil, por exemplo, você tem um grande grupo chamado brasileiro, todos aqui são brasileiros, mas dentre os brasileiros nós temos várias etnias, inclusive com línguas diferentes. Portanto, as nações para onde eles deveriam pregar o evangelho e de onde eles deveriam fazer discípulos, também estariam aqui no Brasil, apesar de existir uma grande categoria chamada brasileiros, mas dentro dos brasileiros há várias subcategorias que são as nações, e essas nações estavam excluídas, segundo os judeus, das bênçãos da aliança que Deus havia feito com eles. Perceba então que quando esses gregos começam a ouvir o evangelho, nós começamos a perceber que eles vão se convertendo, Lucas diz isso, e aí começa a surgir um grande influxo de gregos e de gentios que não sabiam nada da lei de Moisés, pasmem, nem conheciam o hebraico, portanto, nem conheciam o Antigo Testamento, não conseguiam ler o Antigo Testamento, que os judeus liam, porque era a língua nativa deles, não conheciam os costumes dos judeus, e começaram a sentar lado a lado dos judeus na igreja de Antioquia. E era muita gente, diz o texto, que era uma grande multidão. Começou então a haver, naquele momento, por um lado uma grande alegria, mas por um lado uma questão que depois nós falamos desde hoje pela manhã, que é a questão judaizante, mas também uma questão que acaba fazendo com que eles se perguntam, afinal de contas, quem somos nós? Até então, nós éramos judeus que reconheceram Jesus de Nazaré como Messias. Mas e estes? Que nem sabem quem foi Jesus de Nazaré. Que nem sabem que havia de vir um judeu chamado um Messias, o escolhido, o ungido. Esses são o quê? Eles são de outra categoria, eles torcem pelo 13 e não pelo Campinense, apesar de todos serem campinenses. Você entende então como ali havia uma questão teológica, porque esses já eram circuncidados, conheciam a lei, e era mais simples, eles simplesmente reconhecendo o Messias,
eles reconhecerem que o cristianismo era o cumprimento do judaísmo, coisa que eles não conseguiram, porque o que é simples nem sempre é fácil. Eles tinham categorias muito rígidas e Jesus não se encaixou nas categorias deles. Para eles talvez fosse mais simples, embora eles não tenham feito. Para os gentios, curiosamente, que seria muito mais difícil, porque teriam que começar do zero, primeiro aprendendo que existe um único Deus e não vários deuses, que esse Deus criou todas as coisas, que esse Deus fez uma aliança com o povo, e disse a esse povo que deveria ser bênção para todas as nações, e esse povo não fez. Ele veio e enviou os profetas para corrigir esse povo, e esse povo não foi corrigido. Enfim, ele mandou o seu próprio filho para mostrar a esse povo que eles eram do povo da aliança, mas não eram os únicos do povo da aliança. Por isso que João capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eles tinham começado do zero, mas parece que, apesar de saírem atrás na corrida, eles começavam a entrar com um fluxo muito grande de pessoas, meio que provocando tanto um desafio teológico, como um desafio social para aquela igreja de Antioquia, que vai se tornar o epicentro do cristianismo ali, a partir daquele momento. A igreja de Jerusalém continua sendo aquela igreja mãe do cristianismo, mas porque ela era fundamentalmente formada por judeus, e não por judeus e gentios, não por judeus e gregos, como a igreja de Antioquia, ela não tem o poder, ela não tem a capacidade de alcançar as nações. E aí Deus vai usar a igreja de Antioquia. Então nós temos um desafio teológico, que depois vai ser enfrentado diretamente pelo Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, mas que vai ter repercussões por todo o primeiro século e todo o livro de Atos. E ao mesmo tempo temos um desafio étnico, social, cultural, para a formação da identidade social daqueles que passariam a se identificar e ser identificados como cristãos. Por que que isso era importante? Porque, veja, esses dois aspectos eram importantes. Primeiro, pelo fato de que isso teria implicações positivas ou negativas para a unidade da igreja como corpo de Cristo. A igreja chamada corpo de Cristo, povo da aliança, formada por gente oriunda do Antigo Testamento como do Novo Testamento, judeus e gentios. Portanto, se eles não se reconhecessem como um só corpo, Jesus já havia dito: uma casa dividida em si mesmo não prosperará. Jesus já havia orado na última ceia, no capítulo 17 de João, para que os seus fossem um como ele é, um com o Pai e com o Espírito, para que as pessoas, vendo a unidade de Cristo, no corpo de Cristo que é a igreja, pudessem reconhecer que Jesus havia vindo e que ele era o Salvador e o Redentor. Mas além disso, queridos, era importante para a igreja cumprir a missão, porque se eles não tivessem unidade, eles seriam fracos. E se eles fossem fracos, eles não conseguiriam alcançar as nações. A grande questão, então, nesse momento é como Deus fez essa identidade cristã florescer a partir de um enxerto. Ou seja, a palavra que Paulo usa lá em Romanos capítulo 11, 17, diz que a oliveira original era os judeus e Deus enxertou nessa oliveira original, que era o povo da aliança, os gentios. Como é que Deus fez isso acontecer? Eu vou orientar os diáconos, por gentileza, Heber. Pode introduzir o pessoal e a gente arranja lugar de alguma forma aí, são convidados nossos, tá certo? Algum irmão da igreja que puder ceder o seu espaço, eu agradeço. Muito bem. Homens, primeiros homens, Renata, pode ficar aí, sentada, querida. Ótimo, sentem. Vamos orar, irmãos, para Deus tocar o coração. Governador João Azevedo, eu passo pelos restaurantes, pelos bares da cidade, sem máscara, sem nenhum protocolo, 50% não existe lá, 1,5 metro não existe lá. Nós estamos há quase 45 dias, sem poder encher a igreja, com todos os recursos que nós temos, álcool gel, aferição de temperatura.
1,5 metro de distância. Já estamos com 4 ocasiões no domingo que nos reunimos para dar cabimento às pessoas que querem buscar a Deus. Eu apelo a quem estiver vendo, que transmita ao governador João Azevedo, pelo amor de Deus, comece a flexibilizar, porque só a igreja está sendo penalizada nesse momento. Voltemos a Atos dos Apóstolos. Como Deus fez essa identidade cristã florescer a partir desse enxerto? Preste bem atenção ao texto. Primeiro, Deus repousa a sua mão abençoadora sobre a obra que ele estava fazendo entre os gentios. Veja que Pedro já tinha usado esse argumento, quando no texto anterior, ele disse no versículo 17 e 18, que Deus concedera o mesmo dom a nós e também àqueles gentios na igreja ou na casa de Cornélio. Logo, diante disso, era Deus que estava fazendo, e agora Lucas registra que aquela iniciativa de alguns cristãos de origem judaica, fugidos da perseguição em Jerusalém, aqueles que eram principalmente da ilha de Chipre e de Cirene, no norte da África, e que começaram a pregar aos gentios, que tal iniciativa também era chancelada por Deus. Veja aí o verso 21. Eles pregavam, mas veja, o povo se convertia porque a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, a maneira como Deus cria essa identidade é, de fato, fazendo gente se converter ao Evangelho, abençoando a obra evangelizadora. Susan Hitchcock e Thomas Bokenkotter, 2 comentaristas do Novo Testamento, dizem que naquela época, mais de 40 comunidades de cristãos, que em sua maioria era de mercadores ou viajantes na região do norte da África, Ásia Menor, Arábia e Grécia, já tinham sido estabelecidos até o ano 100 depois de Cristo. A essa altura, o cristianismo, segundo eles, já tinha chegado a Roma e a Índia, os 2 extremos da expansão e das fronteiras do Império Romano, naquele momento da história. A igreja estava se espalhando. Então, era Deus quem estava criando uma nova identidade cristã, formada por judeus e por gentios, como povo da aliança, tanto do Novo como do Velho Testamento, para assim abençoar aquelas conversões, porque era isto que mostrava que era Deus quem estava fazendo isso. Posteriormente, Paulo, já o apóstolo Paulo, escreve à igreja de Efésios e detalha isso, como é que era Deus que estava fazendo isso. Se você abrir no capítulo 2 de Éfeso, ou de Efésios, você vai ver que depois de ele dizer que todos tinham nascido mortos em seus delitos e pecados, tanto judeus como gentios, depois de ele dizer que todos tinham sido vivificados ou regenerados exclusivamente pela graça de Deus, baseada exclusivamente na obra consumada de Cristo, e aceita por cada um, mediante o arrependimento e a fé, promovidos pela pregação do Evangelho, agora ele diz as seguintes frases, capítulo 2, verso 11, ele diz: portanto, falando aos gentios da igreja de Éfeso, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, eram chamados como incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, que eram judeus. Naquele tempo, vós, gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no verso 13, ele diz: em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade entre eles, aboliu na sua carne, na cruz, de tal maneira que de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E aí ele conclui: e vindo
ele evangelizou pais, a vós outros judeus, ou melhor, gentios, que estáveis longe, e pais também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, pois, gentios, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, cidadãos uns com os outros, dos santos do Senhor, e sois ambos da família de Deus. Vocês também fazem do fundamento dos apóstolos e dos profetas, apóstolos representando a nova aliança, profetas representando a antiga aliança, aquilo que nós chamamos de edifício, a igreja, que tem uma pedra angular que é Cristo, Jesus. Todo o edifício, esse edifício bem ajustado, cresce como um santuário para a dedicação ao Senhor, no qual vós, gentios, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, junto com os judeus. Paulo, então, aos Efésios, depois, explica que foi Deus que fez isso. Claro que se houvesse tempo, e esse texto é muito rico, esse que eu acabei de ler, para demonstrar qual era o propósito de Deus, certamente nós faríamos. Mas, só para resumir, em Colossenses 1, verso 26 e 27, Paulo chama isso de mistério que estivera oculto aos judeus da antiga aliança. E qual era o mistério? No verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Que riqueza é essa? Que mistério é esse? É que é Cristo em vós, e não Cristo só para vós, mas em vós como corpo, que é a esperança da glória. Então, como Deus fez isso? Como Deus forjou uma entidade, uma identidade chamada cristianismo, que não é uma instituição, que não é um código de conduta, que não é uma filosofia, é o povo da aliança, reunido debaixo da graça de Deus, judeus e gentios. Como é que Deus fez isso? Trazendo para dentro da igreja um influxo, abençoando. Os apóstolos pregavam, os evangelistas pregavam, Deus abençoava e convertia o povo e trazia para dentro, para que essa balança começasse a ficar equilibrado, e logo, logo, você até tivesse mais gentios, porque obviamente eles são a grande maioria, são todas as nações do mundo, do que judeus na igreja. Deus então foge à identidade de um povo que ele chama seu, trazendo novas pessoas para dentro dela. Segunda forma como Deus faz isso, Deus usa homens e mulheres, no caso aqui um homem especial, que é especialmente escolhido por ele, seja por características da personalidade dessa pessoa, seja por ter um caráter cristão amadurecido, para serem instrumentos que consigam reconhecer na diversidade de judeus e gentios a possibilidade de formar um só povo. E o nome dessa pessoa nesse episódio é José, também chamado José Barnabé. Veja o que é que diz o verso 22. Lucas diz que a notícia a respeito dessas conversões chegou aos ouvidos da igreja, Lucas 11, 22, da igreja que estava em Jerusalém. E eles então enviaram Barnabé até Antioquia. Antioquia, como eu falei, havia se tornado o centro, o epicentro desse novo momento. Dali iriam sair Paulo e esse Barnabé para as viagens missionárias. Mas quem era esse Barnabé? Você recorda que ele já tinha aparecido na exposição que estamos fazendo aqui, no capítulo 5, verso 36. Ele é usado por Lucas como um bom exemplo para contrastar o mau exemplo de um casal que disse que vendeu um campo por um preço e apresentou outro preço aos apóstolos, mentindo naquilo que eles não precisavam mentir, mas que resolveram mentir para sair bem na fita diante dos apóstolos, mesmo que estavam retendo parte do dinheiro para si, e davam aos pobres aquilo apenas que lhes sobrava. O nome desse casal era Ananias e Safira, e antes de contar a história dele, é dito lá que, no verso 36 do capítulo 5, que um homem chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou filho do consolo, ou filho do conforto,
Atos 5:36. Era um homem levita e natural de Chipre. Desde lá, qualquer leitor de Atos começa a ficar fã desse sujeito. Ele é um cara do bem. O tal do Barnabé é show de bola. Ele é tão show de bola que os próprios apóstolos dizem assim: José, meu amigo, nós vamos colocar um apelido em você. Você é o José da consolação. Você é o José do conforto. Você é o José do encorajamento. Você é o José que exorta-nos pelo exemplo. Você é um modelo de cristão. Ele é um cara do bem. É um homem tão generoso, não apenas porque dá o que tem. Veja no verso 37, que ele teria um campo e vendendo, trouxe o preço e depositou o valor total aos pés dos apóstolos, coisa que Ananias e Safira não fez depois. Mas ele também era uma pessoa generosa nas relações pessoais dele, porque generosidade, e é interessante perceber isso, quem é generoso financeiramente é generoso com as pessoas. Quem é generoso com as pessoas é generoso financeiramente. Quem é avarento nas relações sociais, que fica cobrando com legalismo, exigindo dos outros o que ele mesmo não faz, também será avarento nas relações com o dinheiro, com as posses materiais. José era o oposto disso, ele era gente do bem, ele era um mão aberta, ele era acolhedor, ele era confortador, ele era do bem mesmo. O que é que acontece? Ele era o perfeito diplomata cristão no sentido pleno da palavra. É um sujeito que abençoa a igreja em vários momentos. Por exemplo, quando Saulo sai de Damasco, corrido porque queriam matá-lo lá, e vai para Jerusalém, ele chega em Jerusalém debaixo de uma aura de desconfiança. O cara tinha saído de Jerusalém para Damasco, para matar gente em Damasco, já tinha visto a morte e consentido na morte de Estevão em Jerusalém. Lá de Damasco os caras colocam ele para correr, porque ele agora era cristão e ninguém acreditava nele. Os judeus começaram a vê-lo pregando que Cristo era o Messias, correram para matá-lo. Ele é colocado debaixo da guarda e vai para Jerusalém. Chega em Jerusalém, era um homem que tinha saído para matar. Todo mundo se afastou de Paulo. O que é que acontece? No texto de Atos, capítulo 9, verso 26, olha o que é que diz: tendo Paulo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quem aparece na história? Barnabé. Diz o texto que Barnabé, tomando-o consigo, botou debaixo da asinha dele, levou os apóstolos, deu aval que o homem tinha se convertido, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, que este lhe falara no caminho em Damasco, e como lá em Damasco ele já pregava ousadamente. Barnabé foi o fiador espiritual dos primeiros anos do apóstolo Paulo. Foi quem deu credenciamento, credibilidade, reconhecimento na igreja de Jerusalém de quem Paulo de fato era. Lá na frente, quando eles dois saem para a segunda viagem missionária, eles tinham trazido consigo na primeira viagem missionária o primo de Barnabé, que também era sobrinho do apóstolo Pedro, chamado João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. No meio do caminho, você lembra que o pastor Jean falou sobre isso domingo passado? João Marcos, na primeira viagem, dá no pé e deixa eles sozinhos. Quando Barnabé traz João Marcos para continuar na segunda viagem com eles, Paulo diz: nada não, esse aí é um covarde, eu não quero nada com ele. Barnabé aposta em João Marcos, coloca João Marcos debaixo de sua guarda, chega a ter um conflito com Paulo, porque era quase como se Barnabé estivesse dizendo assim: Saulo, paciência, amigo, paciência, você agora está sendo intolerante, intransigente, inflexível com João Marcos, logo você, Saulo, paciência, você não era ninguém, rapaz, você era um cara que ninguém queria nem chegar perto lá em Jerusalém, fui eu estou falando assim, se fosse Barnabé, diria isso. Claro, Barnabé era muito mais polido, era diplomata. Por isso que ele bancou João Marcos e levou João Marcos para uma outra missão. Lá no final da vida de Paulo, Paulo escreve dizendo assim: João Marcos me é muito útil, traga ele para perto de mim, porque eu estou prisioneiro e já estou terminando os meus dias de vida nessa prisão romana. Esse era Barnabé. Esse era o sujeito que, quando chega, mostra quem ele é. Ele vê o melhor nas pessoas, ele abre portas, ele encoraja, ele facilita, ele quebra arestas, ele foca naquilo que é comum. Veja como no verso 23 é dito que quando ele chegou,
qual foi a primeira coisa que ele viu? Problema? Não. Dificuldade? Não. Qual foi a primeira coisa que ele viu? A graça de Deus. E qual era a graça de Deus? Que gentios estavam se convertendo. Tendo visto a graça de Deus, ele alegrou-se. E o que fazia? Dizia àqueles novos convertidos que não sabiam nada de Bíblia, não sabiam nada de judaísmo, estavam começando, que eles ficassem firmes, exortava-os a todos, veja aí, que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aí é por isso que no verso 24, Lucas faz o seguinte comentário sobre ele. Por quê? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quem tem um caráter maduro, onde o fruto do Espírito é de bondade, é benevolente para com os outros, confia no que Deus está fazendo na vida dos outros. E esse era Barnabé. Então perceba que Barnabé era o homem certo, na hora certa, para fazer aquela tarefa de pegar gentios e judeus convivendo juntos numa igreja, na igreja de Antioquia. Na avaliação de outros estudiosos do Novo Testamento, Barnabé era um judeu cristão de fala grega, natural de Chipre, não era de Jerusalém. E aquela foi uma escolha mais do que adequada que a igreja de Jerusalém fez para a necessidade daqueles crentes novos de origem não judaica. Ele tinha a confiança dos homens de Jerusalém e tinha a possibilidade de dialogar com aqueles novos convertidos. Kistemacher, um dos comentaristas melhores do Novo Testamento, entende que ele foi a pessoa certa para promover o desenvolvimento da igreja em Antioquia, porque ele não vai até lá para mostrar autoridade, mas para ajudar os crentes a crescer na fé. Robertson diz que Barnabé era precisamente o tipo de homem que esta crise necessitava, pois era um homem corajoso, mas prudente. E aparentemente a igreja de Jerusalém deu liberdade a Barnabé para, com carta branca, agir como ele achasse melhor. Qual o resultado disso, irmãos? Veja aí no verso seguinte, é dito que o resultado é que muita gente se uniu ao Senhor. E lá na frente é dito que uma numerosa multidão estava agora na igreja de Antioquia. Então, se por um lado é Deus quem forma essa identidade, mandando as pessoas se converterem, convertendo e trazendo um grande fluxo de pessoas para dentro da igreja, mas é também verdade que Ele usa pessoas certas, como instrumentos certos, com perfis certos, no lugar certo, na forma certa, no momento certo. Para o quê? Para que judeus e gentios começassem a experimentar em Antioquia a experiência de ser um só povo, uma só categoria chamada de cristãos, não limitada como uma parte do judaísmo, como os escribas, fariseus e saduceus, mas como aqueles que, sendo judeus ou não, tinham se tornado um povo da aliança, que respeitava a rica tradição, história e contribuição dos judeus, mas que não se limitava a ser judeu, não se revoltava, no entanto, contra ser judeu. Deus faz, e Deus faz usando pessoas certas. Terceiro, Deus usa o método certo para criar essa liga entre judeus e gentios. E sabe qual é o método de Deus? É ensinar a verdade sobre qual é a vontade dele para a sua igreja, e para isso ele usa dois mestres do quilate de Paulo e Barnabé. Veja o verso 23. Assim que Barnabé chega a Antioquia, ele já exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Essa frase, permanecessem no Senhor, é sinônimo de se firmarem pela fé no Senhor Jesus. Eu não quero entrar em tecnicalidades aqui da maneira como está no grego, mas há um grau de certeza muito razoável que a melhor tradução seria assim, que Barnabé exortava a como, não a que apenas permanecessem no Senhor, mas a como, a maneira de verdadeiramente permanecerem no Senhor. Do que nós estamos falando aqui? De um discipulado intencional e intensivo nos primeiros dias da caminhada cristã daqueles novos convertidos, fossem eles judeus, mas principalmente gentios, que quase nada conheciam da revelação de Deus na antiga aliança. Assim é possível inferir que houve instrução,
encorajamento sobre como um cristão novo pode e deve manter-se firme em sua confissão e vivência de fé, semelhantemente ao que se faz no discipulado. Como será visto adiante, esse tipo de discipulado intencional e intenso, seja um a um, seja em pequenos grupos nos lares ou em outros locais, torna-se uma prática corrente daqueles missionários, a começar do próprio apóstolo Paulo, a ponto desse discipulado ser frequentemente mencionado no livro de Atos. E, na verdade, antes de Paulo praticar, quem praticava isso era Jesus, que foi intencional e intenso, na medida em que criou homens da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a influência. Exatamente o que apóstolos agora estavam fazendo. No entanto, aparentemente era muita coisa para um homem só. E aí o que é que acontece? Veja aí no verso 25. Barnabé parte de Antioquia para Tarso, à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, leva-o para Antioquia. De Antioquia para Tarso, a viagem era relativamente curta. Viajando-se a pé, em poucos dias se chegaria lá. Mas havia uma coisa importante. Paulo já estava fazendo algo para Deus em Tarso. Ele não estava desocupado. No entanto, aqui havia uma prioridade. Barnabé vai lá e recolhe e recruta Paulo para que Paulo fizesse o complemento. Barnabé reconhece que o limite dele havia chegado, que ele podia fazer muito, mas o muito que ele podia fazer nunca daria conta daquela multidão de gente que precisava de profundidade, de maturidade, de ensino, que um apóstolo como Paulo, um homem experiente, bem formado aos pés de Gamaliel, só ele poderia dar. Por isso diz o texto, que quando Saulo chega a Antioquia, veja no verso seguinte, por todo um ano, ele se reuniu naquela igreja e ensinava numerosa multidão. Nós não sabemos o que eles ensinaram, mas é plenamente deduzível que eles ensinaram o que depois Paulo iria ensinar nas suas cartas, porque Paulo não ensinaria coisa diferente. E o que é que Paulo ensinaria nas suas cartas? Que uma nova identidade, de um novo povo, de uma nova igreja estava surgindo, e que essa nova identidade chamava-se igreja, os chamados para fora, quer judeus, quer gentios. Veja que isso aqui que está acontecendo é o que talvez nós chamaríamos hoje exatamente de discipulado missional, vida na vida, que trouxe aqueles gentios, como eu falei, da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a influência, como líderes de novas igrejas. E aí o que é que acontece, irmãos? Não somente eles começaram a entender quem eles eram, porque foi dito para eles, foi ensinado para eles, eles foram discipulados. Alguém disse para eles: vocês não são só uma facção, uma seita dos judeus. Vocês são, na verdade, o cumprimento de todas aquelas... E mas eu nem sabia. Pois é, mas agora fique sabendo. Por isso que vocês não precisam voltar para o judaísmo, ser circuncidados, como se judeus vocês precisassem ser para depois ser cristãos. Não. E tudo isso foi ensinado provavelmente naqueles dias. Eles então passaram a se ver como só povo, os seguidores, os imitadores de Cristo. E aí eles começaram a ser chamados pelos outros de pequenos cristos. Adivinha qual é a palavra que traduz a ideia de alguém ser um seguidor de Cristo como se fosse o pequeno Cristo? É a palavra cristão. Então, até esse momento, irmãos, foi justamente essa sequência de evangelização e testemunho e discipulado, o método que Deus usou para dar identidade espiritual e comunitária àqueles irmãos distintos do judaísmo. Correndo um pouco aqui, porque o nosso tempo está chegando, o último elemento que Jesus usa para que aqueles cristãos começassem a ter uma nova identidade e se reconhecer como um grupo distinto, se sentir parte de uma igreja, seja gentio ou judeu, todos uma só igreja, Deus deu para eles uma missão em comum.
Essa semana eu estava almoçando com um pastor e a gente estava discutindo como os cristãos hoje estão divididos, mesmo os cristãos, por ideologias, por crenças, por ênfases teológicas, por maneiras de se organizar e tal. E aí ele me disse uma coisa, ele que tem uma boa experiência, ele apoia igrejas no Oriente Médio, e frequentemente vai lá, e frequentemente ele vê essa experiência que eu mencionei anteriormente, de cristãos de várias igrejas, precisando uns dos outros porque estão em países de maioria muçulmana e sendo perseguidos, e as diferenças que tem entre eles, um batiza por muita água, outro batiza por pouca água, são mínimas, porque a missão em comum faz com que eles pensem mais em alcançar pessoas, seja como for, seja por quem for, acabando em qual igreja acabar aquela pessoa. E aí eu descobri nesse texto que é fato, Deus usa uma missão em comum para unir ainda mais judeus e gentios da igreja em Antioquia. Sabe por quê? Porque missão une. Como alguém já disse, quando o crente trabalha, crente não dá trabalho. Porque ele começa a deixar de olhar para o próprio umbigo e para o umbigo sujo do irmão e começa a ver um bocado de gente para ser alcançada. E aí se o irmão canta batendo palmas ou não canta batendo palmas, pouco importa, porque tem gente para ser alcançada. Se ele é arminiano, ele é calvinista, pouco importa para este fim, que ele fique com seu arminianismo e você fique com seu calvinismo, mas há uma missão a ser feita, e a missão faz com que todas as diferenças desapareçam. Veja o que é a missão que Deus dá para eles, no verso 27, estamos chegando à conclusão. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual, segundo Lucas, de fato sobreveio no tempo do imperador Cláudio. O que é que acontece? Os discípulos, veja, não diz os discípulos judeus, só, não diz os discípulos gentios, só, diz os discípulos, todos, os discípulos que estavam em Antioquia, porque isso acontece em Antioquia, veja, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Quando Ágabo diz, olha, vai ter uma grande fome, de fato acontece, os discípulos em Antioquia, o que é que eles fazem? Cada um, verso 29, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro. Olha aí a missão em comum. Socorro para quem? Para aqueles irmãos que moravam na Judéia. É a filha ajudando a mãe. A igreja filha de Antioquia ajudando a igreja mãe de Jerusalém. E em Antioquia havia judeus e gentios os gentios estavam contribuindo para matar a fome dos irmãos judeus na cidade de Jerusalém, na igreja mãe, porque a missão une. E o que é que acontece? Eles, com efeito, verso 30, fizeram e enviaram a oferta aos presbíteros em Jerusalém, por intermédio de quem? De quem eles confiavam. Em quem eles confiavam? Barnabé e Saulo. Conclusão: a identidade cristã nesse texto e a partir desse texto sempre será formada por Deus, quando ele, com o propósito divino de ter um só pastor, pastoreado, de ser um só povo, pastoreado por um só pastor, que é Jesus, não é o pastor Robson, nem nenhum pastor humano, que é o Messias esperado pelos judeus, e o Messias desconhecido dos gentios, que o substituíram por não conhecê-lo com outros deuses. Esse propósito usa homens e mulheres que compreendem a realidade desse novo povo chamado igreja, que é a agência do reino de Deus, que pode até ser formado por grupos distintos em sua origem, em sua língua, em sua etnia, em sua raça, em sua tribo, em sua nação, mas que todos eles são o cumprimento do propósito divino de ter um só povo, que ele escolhe antes da fundação do mundo, que ele predestina, que ele regenera, que ele chama, que ele concede arrependimento e fé, que ele justifica exclusivamente por meio de Cristo, que ele adota em uma só família, que torna eles, judeus e gentios, irmãos uns dos outros, e os usa para a glória do Senhor, através da missão de alcançar muitos, formando aí o povo do Senhor. Finalmente, ele usa circunstâncias,
algumas delas bem adversas e sofridas, como a perseguição que espalhou esse povo e como a fome que escancarou para a igreja de Antioquia a necessidade da igreja de Jerusalém, porque Deus é o Senhor do tempo e da história, Ele move as coisas, e quando Ele move as coisas, Ele faz com que necessidades urgentes, uma missão urgente, que faz com que as diferenças se acabe contribuindo para uni-las ao redor desta missão em comum. As diferenças menores desaparecem diante de um propósito superior. O que é que tudo isso tem a ver conosco hoje, irmãos? É a grande pergunta que talvez você esteja se fazendo. Porque talvez você esteja pensando que essa questão aqui é só entre judeus e gentios. Não. Eu sou pastor há 34 anos. Todo pastor com esse tempo de ministério sabe que uma igreja é formada por pessoas diferentes. Tem gente aqui que é de terceira, quarta, quinta geração de presbiteriano. O pai foi presbiteriano, a mãe foi presbiteriana, os avós, os bisavós, os tataravós. O cara é presbiteriano desde criancinha. Conhece tudo de igreja, o que é bom e o que não é. Tem gente que chegou ontem. Nunca tinha sido crente na vida. Deus alcançou e trouxe para aqui para dentro. Numa igreja como essa, tem gente que estava aqui no dia 31 de março de 2000, quando essa igreja começou. E tem gente que chegou ontem aqui. Não somos gentios e judeus, mas nós fazemos parte de vários grupos que nós chamamos de pertença. Aos nativos, e não se surpreendam, quem aqui nasceu em João Pessoa? Levanta a mão, olha de lado, olha de lado. O que é que você está vendo? Mais gente que nasceu em João Pessoa ou mais gente que nasceu fora de João Pessoa? Agora levante as mãos, quem nasceu aqui fora de João Pessoa? Olha os gentios. Olha os gentios que Deus está trazendo para João Pessoa. Porque pelas circunstâncias essa cidade é maravilhosa, muito melhor do que Campina Grande, porque tem praia. Porque essa cidade ainda é uma cidade calma em relação a grandes metrópoles. Porque pessoas conseguem se aposentar e ter um estilo de vida melhor aqui. João Pessoa é a terceira cidade com maior população, com mais de 70 anos do Brasil. Pais que querem criar filhos num ambiente mais tranquilo, saem do Rio, de São Paulo, de Brasília, de outros lugares e vêm morar em João Pessoa. A gente precisa até fazer menos propaganda, porque está ficando complicado. O trânsito está ficando complicado, ela começa a ter os problemas. Mas nós vamos fechar as nossas portas. E quando eu vejo tanta gente de fora, os gentios, me permitam chamar assim, eu fico louvando a Deus como Barnabé, me alegrando, sabe por quê? Porque elas estão encontrando nessa igreja um lar longe de casa. Porque eu já fui estrangeiro na casa dos outros, em cidades dos outros. E a coisa que a gente mais gosta é quando a gente chega na igreja e alguém pergunta o nosso nome, conhece a nossa história, logo nos convida para um pequeno grupo, logo nos dá trabalho na igreja, porque crente quando vem para a igreja quer trabalhar, crente quer crente mesmo. A melhor coisa do mundo hoje, uma pessoa estava dizendo isso para mim: pastor, me arranje serviço, eu quero trabalhar. Então tem tudo a ver conosco, não porque somos judeus e gentios, mas porque Deus está trazendo um grande influxo. Esse tempo pós-pandemia, daí o meu desespero em falar no meio da mensagem uma palavra para o governador, é porque eu creio com todo o meu coração que tempo de colheita vai ser o tempo agora, depois dessa pandemia. E você que é crente, que eventualmente estiver acomodado, desanimado por essa situação, desperte, porque eu estou precisando. Rogai ao Senhor, trabalhadores, porque a seara é grande, e são poucos os trabalhadores. Há muita gente assustada, que foi balançada nas suas bases por conta da intranquilidade, da angústia, do medo de morrer desta pandemia. Deus está fazendo isso, não somente nessa igreja, em várias igrejas. Na nossa,
nós precisamos ser os Barnabés, que nos alegramos com a graça de Deus e acolhemos. Hoje pela manhã nós fizemos o penúltimo estudo sobre o que é ser presbiteriano. Faz sentido a gente fazer esse estudo, por mais paradoxal que pareça, depois de tudo isso que eu preguei. Porque é importante que você, estando numa igreja, seja ela batista, presbiteriana, assembleia, seja o que for, você entenda a identidade dela. Mas deixa eu lhe dizer, que você seja um presbiteriano consciente e leal à sua igreja, mas acima de tudo seja um cristão, e naquilo que for possível cooperar com o corpo de Cristo, seja essa identidade que prevaleça. Do mesmo jeito, como eu contei no início desse sermão, as minhas identidades futebolísticas e como umas prevalecem sobre outras, que a identidade como cristão prevaleça da identidade como presbiteriano. E elas não são incompatíveis, diga-se de passagem. Que você seja guiado por uma missão que une você e tantos outros que estão aqui, e essa missão é a sua atuação como cristão. E quando você fizer isso, você vai ver menos problemas na igreja, você vai ficar muito mais tolerante com as diferenças que as pessoas têm, com o jeito das pessoas. Porque ser cristão e se identificar como tal é um testemunho ao mundo, irmãos. Ele aponta para Cristo, em quem nós cremos e a quem nós seguimos. E se você é cristão, você é um pequeno Cristo. Então imite o verdadeiro Cristo, do jeito que aconteceu nesse texto. Este é o seu testemunho como cristão. Foi assim que nós começamos a ser cristãos na história. Se nada disso tivesse acontecido, sabe o que é que nós seríamos, irmãos? Nós seríamos da seita de qualquer um no judaísmo. Nós seríamos de um partido como os fariseus, ou de um partido como os saduceus. Mas Deus, no seu propósito, fez tudo isso para que nós, hoje, possamos dizer, somos cristãos. Essa é a nossa identidade. E essa é a identidade que você carrega no peito. Se eu tenho orgulho de ser nascido em Campina Grande, me fiz em João Pessoa, torço pelo Campinense, mas também pelo Botafogo do Rio e todos os outros grupos dos quais eu me identifico, quanto mais alegria eu devo ter em carregar no meu peito, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, essa categoria chamada sou cristão. Que também com você tal aconteça. Vamos orar juntos para que Deus nos ajude nesse sentido. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a Ti nesse momento que o Senhor nos faça plenamente conscientes de que a marca que carregamos no peito, no coração, é a marca de sermos cristãos. Nos ajuda a viver isso, a testemunhar isso. Nos ajuda, Senhor, como Tu ajudaste aqueles irmãos judeus e gentios a conviverem numa mesma igreja, unidos por uma mesma missão, sendo pastoreados por homens que conseguiam colocá-los juntos, porque ensinavam a verdade, porque superavam as diferenças, reconhecendo que era Deus quem estava juntando aquele povo numa mesma igreja. Como nós sabemos que o Senhor está nos juntando em comunidades locais como essa, mas que na verdade nós somos um povo muito mais numeroso em todos os lugares do mundo e de todas as épocas. Naquele dia, Senhor, glorioso dia, e que nós estaremos diante do trono da Tua glória, Pai. Povos, tribos, línguas e nações, brancos, pretos, pobres, ricos, de todas as etnias, cantando: digno é o Cordeiro de Deus, seja bendito o Cordeiro do Senhor. Naquele dia, Pai, essa identidade ficará gloriosamente clara para cada um de nós. Até lá, nos ajuda a reforçá-la e a usá-la como força para o nosso testemunho e missão, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.